Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. E ó, para essa aula de hoje nós iremos aprender a solucionar uma equação do segundo grau fugindo daquele métodozinho tradicional que muita gente conhece, todo mundo conhece por aquela formulazinha de Bhaskara, que nós também iremos ter aulas sobre isso aqui no canal. Hoje nós iremos aprender a solucionar uma equação do segundo grau utilizando o método do trinômio quadrado perfeito. Como assim, Dena? Já vamos começando a entender tudo a partir de agora. Quando nós pegarmos uma equação do segundo grau e nos depararmos que ela é um trinômio quadrado perfeito, nós iremos fatorá-la e daí nós iremos conseguir resolver. Como nós iremos fazer isso? Como é que a gente identifica que aquela equação do segundo grau é ou não um trinômio do quadrado perfeito? É o que nós iremos nos ater na aula de hoje. Mas antes de mais nada, eu sempre começo nossa aula fazendo aquele pedido inicial, né? Que eu sei que você se esquece, que é de você já deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal, tá? E a gente deixa o combinado. Se essa aula não te serviu de nada, aí você tira a sua inscrição, você tira o seu like, tá bom? Compromisso nosso aqui. Então, ó, quando aqui uma expressão, ela é um trinômio quadrado perfeito. Simples. Primeiro, para ser trinômio, ela precisa... Olha o nome, tri. Tri representa o quê? 3. Então, obviamente, vamos pensar aqui comigo, obviamente, para ser trinômio, ela precisa de 3 termos. Para começar a conversa, essa daí, tá? Se a expressão não tem 3 termos, impossível dela ser um trinômio. Beleza. Agora, você pega uma expressão que tem 3 termos. Como eu falo 3 termos, gente, seriam 3 monômios, né? Falando na linguagem matemática, né? Mas é exatamente isso aqui que a gente já tem na tela, ó. Um termo para cá, 2, 3 na primeira expressão. Na outra expressão nós temos 1, 2, 3 termos também, né? Então, elas são trinômios. Mas, todavia, entretanto, nem todo trinômio é do quadrado perfeito. E quando ele é do quadrado perfeito? Quando ele assume esse formatinho que tem aqui em cima. Qualquer um dos dois, certo? Qualquer um dos dois, ele vai ser um trinômio quadrado perfeito. Para a gente entender, vai aparecer um termo aqui na ponta, elevado ao quadrado. Eu já comecei fazendo besteira. Deixa eu ajeitar aqui. Esse termo aqui vai estar elevado ao quadrado. O outro termo também, isso independente, tá, gente? Qualquer uma das formas. Veja que o que muda de um para o outro é basicamente esse sinalzinho aqui do meio, tá? Que vai ser mais ou menos. Isso aí só vai influenciar na hora da fatoração, tá? Isso a gente vai aprendendo aos poucos. Então, ó, um trinômio quadrado perfeito tem, numa ponta de cá, um termo ao quadrado e na ponta de lá, outro termo ao quadrado, tá bom? O termo do meio sempre é o quê? O produto, a multiplicação desses dois termos, ó, A e B, multiplicado por 2, certo? Ó, pode ver também do outro lado, esses dois termos multiplicados por 2, certo? E se nós temos isso daí, certo? Se nós temos isso daí, nós podemos fazer uma pequena transformação, Daniel. Que transformação é essa? Deixa eu só apagar tudo aqui. Daniel, que transformação é essa? É você pegar essa informação aqui e transformar nessa de cá, ó. Pegar esta informação de cá e transformar nessa de cá. Como eu já falei, o que vai diferenciar essa transformação é o sinal aqui do meio, tá? Se for mais, aqui a transformação vira mais. Se for menos, essa transformação vira menos, tá? Lembrando, o nome dessa transformação se chama fatoração. E aí vocês do outro lado da telinha aí já estão dizendo, Daniel, você falou, mas até agora eu não entendi nada. Óbvio, nem eu teria entendido, certo? Aqui é só um pequeno embasamento. Vamos trazer os exemplos práticos para que nós possamos entender, obviamente, certo? Vem comigo, não perde o foco. Continua aqui, ó. Olha a primeira expressão, gente. É trinômio quadrado perfeito ou não? Vamos olhar aqui. O termo da ponta de cá está elevado ao quadrado. Olha, coisa boa, já temos aqui. Então, vamos dizer assim, o nosso primeiro termo é exatamente o quê? O camarada que está elevado ao quadrado. Seria, vamos dizer assim, o que a gente chama aqui do nosso A. Esse é o nosso primeiro termo, a gente não confundir, tá? O segundo termo aqui é o 25. Ele não está elevado ao quadrado, não tem aquele 2 em cima, certinho? Mas nós podemos tentar transformar. Que número que é elevado ao quadrado que dá 25? Pera, para e pense. Que número multiplicado com ele mesmo dá 25? Vocês olham assim, ah, Daniel, já sei. Calma. É o 5, né? Claro. Né? Então, 25 é 5 elevado a 2, certo? 5 elevado a 2 dá
ou 25. Beleza, então já tem os dois termos aqui possíveis do nosso trinômio quadrado perfeito. Possíveis. Por quê? Lembra-se que o do meio tem que ser a multiplicação deles dois e depois multiplicado por 2. Vamos ver, ó. Quem seriam esses termos? Seria o Azinho, que eu falei aqui, e o 5. Multiplica eles dois. 5 vezes o Azinho dá 5A. Agora vem a mágica por trás de tudo. Vezes 2 para que ele seja um trinômio quadrado perfeito. Gente, 5 vezes 2 dá 10. E o A eu só repito aqui ao final. E aí, chegando nessa etapa, você vai fazer uma pequena pergunta. Esse resultado aqui deu esse de cá? O do meio ali, né? Gente, olha, não. Então, se sua resposta é negativa, isso não é trinômio quadrado perfeito, tá? Então, se não é trinômio quadrado perfeito, você não consegue fatorar e utilizar o que a gente vai fazer nessa aula de hoje. Não é trinômio quadrado perfeito, então eu não vou resolver essa equação do segundo grau, tá? A gente já sabe porque ela é do segundo grau, já tivemos outras aulas aqui no canal, você dá uma recordada aí nas aulas 1, 2, tá? Do porquê ela é uma equação do segundo grau, tá? Nosso intuito aqui é entender se ele é quadrado, esse trinômio, ele é um quadrado perfeito ou não, tá? E esse trinômio aqui, ele não é quadrado perfeito. Ele é trinômio porque, como eu já mencionei, ele tem 3 termos, mas não é quadrado perfeito, então não vai se aplicar na resolução dessa aula de hoje. Mas, na aula seguinte a essa, vocês vão ver que tem uma possibilidade de transformar esse trinômio num trinômio quadrado perfeito. Não é assunto para essa aula, é um assunto para uma aula posterior. Olha o segundo exemplo. Vamos olhar de novo, os termos das pontas. Aqui já está elevado ao quadrado. Então, posso dizer assim, que o nosso primeiro termo, ó, é quem está embaixo, ó, seria o x, segura ele, tá? O da outra ponta é o 9. Temos que transformar num número que fique elevado ao quadrado, para se parecer com uma das estruturas que estão aqui acima, tá? Então, nós temos que fazer se parecer com isso daí. Então, o 9, que número que é elevado ao quadrado dá 9? O 3, né? Por quê, ó? 3 elevado a 2 dá igual a 9, certo? Então, veja, ó, eu já tenho, ó, vamos só reescrever aqui assim, ó, x elevado a 2 menos 6x mais 3 elevado a 2. Beleza? Por que eu escrevi assim? Para que vocês vejam que tá bem parecido com essas estruturas aqui de cima. Eu tenho, ó, o primeiro termo elevado a 2. Tem um outro termo aqui elevado a 2, né? Ó, certo? Agora só falta verificar se o do meio é o quê? A multiplicação desses dois termos e depois multiplicado por 2. Então, é isso que eu vou fazer. Quem seriam esses termos? Ó, o x, ó, e o 3. Então, multiplique eles dois, ó. 3 vezes x. E agora eu vou multiplicar por 2, ó. Multiplicar por 2. Gente, 3 vezes 2, 6. Então, aqui eu vou ter 6x. E aí, aqui todo mundo fica alegre. Por quê? Por que todo mundo fica alegre? Porque o resultado, gente, é compatível com esse termo que está ao meio. Então, se é compatível, todo mundo fica feliz e todo mundo vai dizer que isso daí é um trinômio quadrado perfeito. Isso é um trinômio quadrado perfeito. Vocês podem ainda estar assim, né? Vocês ainda podem estar assim, ai, Daniel, eu não entendi. Calma, gente, é o primeiro exemplo ainda. Vou fazer um bocado. Fique estressado, não. Tenha calma. Continua no foco, ó. Então, ele é um trinômio quadrado perfeito, por tudo que a gente mencionou. Então, se ele é um trinômio quadrado perfeito, eu posso fatorar usando uma dessas duas estruturas aqui. Deixa eu só dar um destaque novamente a elas, tá? A gente pode usar uma dessas duas estruturas. Qual? Primeira ou segunda? Como é que eu sei? Olha aqui, ó, pro camarada que tá aqui no meio, esse sinalzinho, se ele é positivo, se ele é negativo. E por ele ser negativo, nós iremos aqui, ó, a segunda estrutura. Aí como é que fica, ó? É o primeiro termo menos o segundo elevado a 2. Hã? Quem seriam esses termos, Daniel? São aqueles camaradas das pontas que eu falei, ó, que eram o x e o 3. Então, é o primeiro menos o segundo elevado a 2. Então, gente, toda essa estrutura aqui, eu irei reescrevê-la da seguinte forma, ó. X menos 3 elevado a 2, ó, e ainda vem aqui o igual a 0. Gente, o que a gente acabou de fazer aqui se chama fatorar, certo? Eu saí da expressão que é um trinômio e cheguei naquele produto notável que é o quadrado da diferença de dois termos. Só fiz fatorar, não precisa se atentar aos nomes não, tá? Só se atenta à ideia de que
ele é um trinômio quadrado perfeito, eu posso reescrevê-lo naquele formatinho, tá bom? Eu sei que ainda tem algumas coisas complexas, mas tenha calma que ainda vai fazer mais exemplos, tá? Beleza. Gente, a partir daqui, para resolver a equação de segundo grau, tá? Coisa mais simples e fácil do mundo. Por quê? Vocês aprendem na escola que todo número que tá aqui, ó, por exemplo, nesse caso aqui, como potência, como expoente, quando ele troca de lado como raiz. Então, eu vou ter assim, ó, x menos 3 igual a raiz quadrada do zero, tá bom? Como o zero ele não é nem positivo nem negativo, eu nem vou precisar fazer aqui isso daqui, que a gente vai precisar fazer mais na frente, pegar a raiz positiva e negativa, tá? Então, por enquanto, vamos deixar quieto aqui. Gente, quem é raiz quadrada de zero? Zero. Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó. X, que menos 3, igual a zero. Se o 3, vocês aprendem, tá negativo, quando ele troca de lado, ele vai trocar positivo. Então, vou ter assim, que o x é igual a 3. Gente, acabou. Vocês não precisam fazer mais absolutamente nada. Quem é a solução? Vou até colocar aqui de preto, tá? Aqui, ó, em cima, ó, nesse espaço. A solução para a nossa equação é puramente esse 3. E acabou. Acabou. Você não tem mais nada para fazer, não. Acabou, tá? Vamos fazer mais exemplos aqui. Continua no foco, não se perde. Vamos continuando aqui, ó. Mais alguns exemplos. Primeiro, identificar se é trinômio quadrado perfeito ou não, tá? Então, primeiro de tudo, vamos escrever os dois da ponta, tentando fazer com que ele apareça com o número 2 em cima, ou seja, elevado ao quadrado. Vamos aqui, ó. Aqui, ó, eu já tenho o x, que tá ao quadrado. Deixa eu colocar aqui de vermelhinho, ó. O x, ó, já tá ao quadrado, só que eu preciso transformar esse 16 também. Tem que ser todo mundo, tá? O 16, ó, eu posso escrever assim, ó. 4 elevado a 2. Já que 4 elevado a 2 é 16, né? 4 vezes 4 dá 16. E o x ali, vamos colocar elevado a 2. Uma coisa importante, como eu tenho essas duas coisas multiplicando e as duas têm um 2 em cima, né? Esse expoente 2, então nós podemos escrever tudo junto assim, ó. 4 vezes x elevado a 2. Vocês viram que eu já consegui a primeira parte, que é deixar o camarada do lado de cá com o número 2 em cima, é 4x elevado a 2. No meio eu vou ter menos 8x. E na ponta de lá, ó, é o 1. Gente, um número elevado ao quadrado que dá 1. Próprio 1. 1 ao quadrado dá 1. Então, posso reescrever esse 1 assim, ó. 1 elevado a 2. Gente, já está muito parecido. Ó. Olha aqui, tem um menos aqui, né? Então, vou olhar para a segunda estrutura. Olha como está muito parecido. Ó. Eu já tenho aquele 4x elevado a 2. Eu tenho o 1 elevado a 2. Só falta ver se esse daqui é duas vezes. Olha quem são os termos. O 4x vezes o 1. Olha aqui, só basta ver se esse daqui é... Vou até colocar aqui de azul, ó, se esse camarada é duas vezes, ó, o 4x vezes 1. Se isso for verdade, ele vai ser um trinômio quadrado perfeito. Aí eu vou conseguir efetuar aquela fatoração. Gente, 2 vezes 4, 8, né? E 8 vezes 1 dá 8. 8 vezes x dá 8x. Bateu com o do meio. Então, gente, maravilha. Posso fatorar, certo? Como? Do jeito que eu acabei de falar, ó. Como é o menos, eu vou usar essa segunda, tá? Então, vai ser o primeiro menos o segundo elevado ao quadrado. Quem é o primeiro e quem é o segundo? Tá aqui grifado, ó. 4x menos o 1, tá? Elevado ao quadrado. E lembrar, não se esquecer, igual a zero. Gente, aqui o procedimento é igual da outra, tá? O 2 como expoente, troca de lado como raiz. E aí vai aparecer lá do outro lado a raiz quadrada de zero, que vocês já sabem melhor do que eu, que é igual a zero. Tá? Então, vou ter 4x menos 1 igual a zero. E aqui, para fechar com chave de ouro, nós vamos ter o quê? Se 1 está negativo, vai passar positivo, tá? E se esse 4 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vamos ter algo mais ou menos assim, ó. O 1 passou positivo, o 4 passou dividindo. E aí, eu vou ter o quê? Que a solução para a nossa equação do segundo grau é igual a x igual a 1/4. Vamos colocar aqui de pretinho. Solução. Opa, fiz besteira. Ninguém viu. Então, solução é igual a 1/4. Acabou. Sem precisar de muita conta.
tá? Gente, eu sempre costumo dizer aos meus alunos, vamos parar aqui um momento íntimo aqui pra gente conversar. Eu sempre digo aos meus alunos presenciais e sala de aula, né, aquela sala física, que aqui é uma sala de aula também, só que é virtual. Essas coisas novas que a gente vê assim, a gente já fica meio estranho, né? Vixe, é difícil, eu nunca vou aprender. Sim, você tem capacidade de aprender, mas necessita-se de prática. Se você toda vida que pegar uma equação do segundo grau e sempre for tentar pela fórmula de Bhaskara que nós iremos ver em futuras aulas, tá? Você nunca vai aprender a fazer utilizando a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Por quê? Porque você só utilizou o Bhaskara. Você nunca tentou entender se é um trinômio quadrado perfeito ou não. Nunca tentou fatorar. Tem que tentar para que você consiga chegar nesse caminho aqui, tá bom? Ele é um processozinho um pouquinho mais dificultoso. Por quê? Porque exige da gente pensar. A fórmula não exige tanto da gente pensar quando você tem uma fórmula. Por quê? Você pega basicamente os termos, substitui nela e acabou e faz as continhas. Aqui a gente precisa pensar um pouco mais, né? Ralar um pouquinho mais o neurônio. Ó, pode ver que a fumacinha aqui, ó, tá subindo na cabeça, tá? Por quê? Porque a gente precisa pensar um pouco mais, tá bom? Vamos continuar pensando? Segue aqui comigo. Olha aqui, gente. Ainda tem mais 2 exemplos aqui, ó. Mais 2, mais esse aqui, 3. Rapidez agora, um pouquinho mais rápido, ó. Os das pontas tem que estar elevado ao quadrado, né? Vamos ver, ó. O x aqui já tá. Eu vou até colocar de vermelhinho. Deixa eu trocar aqui a cor do lápis. O x já tá. Preciso transformar esse 9. Então, o 9 seria o quê? 3 elevado a 2. Então, perceba. Toda essa expressão aqui eu tenho 3 elevado a 2 vezes x elevado a 2. E aí nós podemos fazer da mesma maneira que nós fizemos aqui. Escrever tudo assim, ó. 3 vezes x elevado a 2. Eu já tenho, ó, aquele primeiro termo, ó. Ele tá elevado a 2, certo? Aqui, no nosso caso, ó, o do meio é mais, então eu vou olhar para cá, ó. Essa primeira estrutura. Então eu já tenho, ó, o primeiro termo elevado a 2, que seria quem? O 3x. Certinho? Vamos olhar para a outra ponta de lá, ó. Então aqui eu vou colocar, ó, mais 30 vezes x mais o 25. Só que o 25, acho que a gente já fez hoje aqui, não já, ó? Aqui, ó, o 25 é 5 elevado a 2. E eu vou escrever isso, ó. 5 elevado a 2. Então, veja, ó, eu também consegui escrever o da outra ponta elevado a 2. Então, já destaco quem é esse outro termo. É o 5. Certo? Destaca aqui de azul. O outro termo é o 5. Então, já temos 2 possíveis termos, né? O 3x e o 5. Só falta visualizar o quê? Se o do meio, certo? Ele é a multiplicação deles dois, depois multiplicando por 2. Vem comigo aqui, ó. Então, veja. 3 vezes 5 dá quanto? Vamos fazer aqui de cabeça. 3 vezes 5. 15, né? Beleza. 15x. Agora, multiplica aí. 15. Ó, multipliquei os dois termos. 15 vezes 2. Multiplica aí, você multiplicou, arrumou a continha, piriri, tarará, vai 30, né? 30x. Ó aqui comigo. O do meio. Então ele é um trinômio quadrado perfeito? É. Por quê, Daniel? De novo, eu escrevi os dois termos das pontas, consegui deixar escritos como número elevado ao quadrado. Então, quem são esses termos que estão elevados ao quadrado? São 3x e o 5. Aí agora a nossa tarefa para ver se é trinômio quadrado perfeito ou não é verificar se a multiplicação desses dois termos, no caso, o 3x e o 5, que dá 15x, e depois multiplicando por 2, que dá 30x, dá o termo do meio. E olha que maravilha, deu! Então é um trinômio quadrado perfeito e eu consigo fatorar. E vamos fatorar utilizando essa primeira estrutura de cá. O mais, então, é o primeiro termo mais o segundo. Quem são esses termos? 3x e o 5. Então vai ficar, ó. Deixa eu botar aqui de vermelhinho. O 3x mais o 5 elevado a 2. E nossa expressão está fatorada. Isso daí é igual a 121 e não mais igual a 0. Tá bom? Maravilha? Show de bola? Agora, gente, o procedimento é o mesmo, né? Se o 2 tá como expoente, ele passa como raiz. Então, eu vou ter assim, ó. 3x mais 5 igual a raiz quadrada
do 121. E aí, como vocês já sabem de aulas anteriores, eu preciso pegar tanto a raiz positiva quanto a raiz negativa. Lembrando que eu não peguei, por exemplo, aqui a do zero, porque zero não é nem positivo e nem é negativo. Mas a raiz quadrada do 121, ele vai dar um certo número que ele tanto vai ter a parte positiva quanto a negativa. Lembre, o zero ele é um número neutro. Bom? Então, a raiz quadrada de 121 é igual a 11, tá? Tá certo, tem esse prensadinho aqui. Então, vou ter assim, ó, que 3x mais 5 é igual a mais ou menos 11. Ou seja, nós teremos aqui duas soluções, a positiva e a negativa. Então, por isso que eu vou fazer assim, ó, 3x mais 5 igual a 11 positivo. Vou passar um tracinho e do outro lado já vou colocar outra solução, que é 3x mais 5 igual ao 11 negativo. Certo? Lembrando que o 11 é a raiz quadrada do 121, certíssimo? Lembrando, peguei o positivo e o negativo conta aqui da raiz quadrada, tá? Então, positivo, negativo. O próximo passo, gente, é só aquele passozinho que eu sei que vocês já sabem. Se o número está positivo, ele vai negativo. Então, vou ter, ó, 3x igual 11 menos 5, que é 6. E se o 3 está multiplicando, ele passa dividindo. 6 dividido por 3 é igual a 2. Vamos para o outro lado. Se o número está mais, ele vai menos. Então, eu vou ter, ó, menos 11 menos 5, que dá menos 16. Certíssimo? Deixa eu só conferir aqui nas minhas anotações. É isso mesmo. Isso mesmo. Menos 16. Se o 3 ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter que o x é igual a menos 16 dividido por 3. Como ele não vai dar uma divisão exata, certo? Então, a gente pode deixar assim como fração. Vocês poderiam até dividir, mas não vai dar uma divisão exata. Pode deixar assim. Então, aqui nós vamos ter como solução, né? Dois valores, ó. Solução, o 2 e o menos 16 sobre 3. Tá bom? Gente, aqui já deu para a gente ter um bom embasamento teórico sobre se é trinômio quadrado perfeito ou não. Então, vamos parar só um minutinho aqui, só para reforçar aquele aviso. Você já deixou teu like? Se você conseguiu entender alguma coisa, deixa teu like aí. Dá aquela moralzinha. Deixa tua inscrição para você sempre estar acompanhando aqui. Sempre estar engajado nas nossas aulas, tá bom? Vamos em frente. Temos mais dois exemplos aqui para a gente fechar com chave de ouro, tá bom? Então, aqui temos as nossas duas soluções. Maravilha, tranquilo, sossegado, vamos em frente? Bora em frente. Próximo exemplo é esse daqui, ó, x ao quadrado menos 2x mais 4, tá? Vou deixar as duas estruturas aqui bem visíveis para nós. Então, gente, já aprendemos que temos que ter os dois termos das pontas elevado ao quadrado, né? Então, já tenho, ó, esse termo aqui, ó, muda a cor do lápis, Daniel. Ó, esse termozinho aqui já tá ao quadrado, então vou deixar ele aqui, que seria o próprio x, menos 2 vezes x, mais o 4. Lembrando, preciso escrevê-lo de modo que apareça elevado ao quadrado. Peraí, que número elevado ao quadrado dá 4? Vale, meu Deus, esqueci. Me ajuda aí. Que número elevado ao quadrado dá 4 é o 2. Obrigado. Pronto, o 2. 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Isso aqui tudo igual a 0. Veja, como tem o menos aqui no meio, vou olhar para a segunda estrutura. Tá certo? Beleza. Já tem o primeiro termo, né, da ponta de cá elevado ao quadrado, que é o x, da ponta de lá é o 2. Só basta ver se a multiplicação desses dois termos e depois multiplicando por 2, tá? Dá o termo do meio. Gente, vamos lá. 2 vezes x. 2x. Deu do meio, Daniel. Trinômio quadrado perfeito. Calma. Ainda falta multiplicar por 2. 2x vezes 2. 2 vezes 2 dá 4x. Não é trinômio quadrado perfeito. Porque se eu fizer, ó, o primeiro termo aqui, que é o x, né, vezes o segundo, que é o 2, e ainda multiplicar por 2, que sempre tem que multiplicar por 2, olha para as estruturas, tá? Ele tem que dar o do meio, e 2 vezes 2 é igual a 4. Não dá o termo do meio, tá? É uma pegadinha, a pessoa multiplica aqui 2 vezes x, 2x, mas é do meio, trinômio quadrado perfeito, e quebrou a cara. Tem que ter esse cuidado. Lembrar sempre de multiplicar por 2, tá bom? Então, não é trinômio quadrado perfeito, não vai dar para se encaixar na resolução proposta, não é trinômio quadrado perfeito. Anota, tá bom? Não esquece de anotar que ele não é trinômio quadrado perfeito, tá bom? E pra gente finalizar nossa aula de hoje com chave de ouro, ó, o 4 aqui dos dois lados já sei que é 2 elevado a 2. Aqui, ó, vezes y elevado a 2, menos 8 vezes y, mais 2 elevado a 2, igual a 25.
certo? Isso aí a gente já sabe. Ó, o primeiro aqui, ó, ele seria, ó, todo mundo elevado ao quadrado. 2 vezes y elevado a 2. Menos 8 vezes y mais 2 elevado a 2 igual a 25. Esquece o 25 por enquanto, tá? Vamos olhar apenas para os termos aqui antes da igualdade. Ó, o da ponta de cá é o 2y, que está elevado ao quadrado. O da ponta de lá é o 2. Multiplica esses dois camaradas. 2 vezes 2y deu quanto? 4y. Multiplica por 2. Dá o quê? 8y. Deu do meio. É um trinômio quadrado perfeito. Certo? Se é um trinômio quadrado perfeito, eu posso fatorá-lo da seguinte maneira. Ó, 2y, que é o primeiro termo. Olha o do meio aqui, é menos. O segundo termo é 2. Então, é 2y menos 2 ao quadrado igual a 25. Expressão fatorada. Se a expressão está fatorada, agora só descarrilhar o trem, né? O 2 que está aqui como expoente passa para o outro lado como raiz. Então, vou ter 2y menos 2 igual a raiz quadrada do 25. Certo? Lembrar, pegar a positiva e a negativa. Você já sabe melhor do que eu que a raiz quadrada do 25 é igual a 5. Então, vou ter que o 2y menos 2 é igual ao 5 positivo e o 5 negativo. Por isso que eu já vou fazer assim, ó. 5 positivo para um lado e o 5 negativo para o outro, para nós estabelecermos as duas soluções, tá? Então, ó, se o 2 está negativo, passa positivo. Então, vou ter 2y igual a 5 mais 2, 7. E se esse 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vou ter que o y é igual a 7 sobre 2. Maravilha? E aqui, ó, se o 2 está negativo, passa mais, né? Então, vou ter 2y igual menos 5 mais 2, que dá menos 3. E se o 2 está multiplicando, passa dividindo. E aí eu vou ter menos 3 dividido por 2. Lembrando, gente, não vou dividir aqui não. Deixa só assim mesmo, tá bom? Não vou brigar com vocês não. Posso deixar assim, tá bom? Não tem problema não. Então, nossa solução, gente, ó, duas frações, né? 7 sobre 2 e menos 3 sobre 2. Maravilha, gente? Então, ó, pegou uma equação de segundo grau, conseguiu identificar que é um trinômio quadrado perfeito? Fatora, gente. Fatorou, maravilha, ó, e vai ser feliz, tá bom? Se não é trinômio quadrado perfeito, já vou deixar o gatilho para a aula seguinte, né? Você consegue transformá-la em trinômio quadrado perfeito, tá certo? Então, gente, nossa aula de hoje já foi, acabou. Espero, gente, que eu tenha conseguido tirar suas dúvidas. Então, se eu conseguir aquele like lá do início, continua com ele aí, tá? Continua com tua inscrição. Se você não deixou teu like e você conseguir entender toda a aula, então mereço teu like, mereço a tua inscrição, tá bom? E ativa o sininho aí, ó, para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal, tá bom? Me despeço por aqui, a gente se encontra numa próxima aula. Valeu, galera!